E na primeira parte do Folha Política de hoje, recebendo em nosso estúdio o presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamoto, com a gente a partir de agora. Presidente, muito bom dia, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Folha FM. Tudo bom? Tudo bom, Jota Batista. Estamos muito alegres de estar aqui, conversando com o teu público, do seu ouvinte. Eu sou apaixonado pela rádio, eu viajo todo dia 3 horas dirigindo. Se não tiver rádio, eu morro, né? Porque vai ficar fazendo o quê 3 horas? Então, muito legal estar aqui conversando com vocês. Eu queria aproveitar esses minutinhos iniciais para falar que eu sou presidente da Fundação Perseu Abramo. A Fundação Perseu Abramo é uma fundação do Partido dos Trabalhadores, e ela tem como missão, né, produzir conhecimento, fazer pesquisa, fazer capacitação dos nossos dirigentes, dos nossos filiados, para que a gente possa representar melhor o povo brasileiro. Muito bem, a gente vai falar muito sobre isso também, como é que está a formação aí dos dirigentes petistas, com mudança aí, fortalecendo mais o parlamento, enfim, tudo isso a gente vai abordar, não tenha dúvida. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia, tudo bom? Oi, Jota, bom dia, tudo em paz. Sobrevivi ao dia de ontem. Sobreviveu, não foi? Maratona, né? Bom dia quem nos acompanha também, Jota. Pela 96,7, Folha FM, aí no seu dial, também o pessoal do Instagram já está aqui. Alô, pessoal, bom dia, hein? @Rádio Folha PR. E aqui o nosso espectador do canal Folha de Pernambuco no YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco. No YouTube, essa entrevista fica à disposição, hein? Para você conferir, enfim, e saber detalhes. Deixa eu começar de forma invertida aqui, porque o Paulo Okamoto, que vai falar da sua trajetória aí, né, acompanhando o PT lá desde a fundação, né, e com o presidente Lula, mas hoje vai acontecer o seminário aqui, Emergência Climática, Preservação e Desenvolvimento no Nordeste. O local vai ser o Sintep, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco, a partir das 18 horas, né? E, claro, uma preocupação também, não somente da Fundação Perseu Abramo, mas do PT, do governo Lula, do mundo inteiro, né? O exemplo aí da COP30, né? Vamos começar justamente com essa incursão aqui na capital pernambucana para falar de um assunto tão importante, tão presente. Por favor, presidente. Bom, antes eu quero também cumprimentar nossa companheira aqui de mesa, com o Pedro Betânia. Bom dia. Bom dia. Bom, então, presidente. o que nós estamos promovendo aqui em Recife é uma atividade da Fundação Perseu Abramo, muito na caminhada da COP30, né? Era importante chamar a atenção de mais gente do partido, de mais gente do Brasil, essa questão da emergência climática, né? É uma coisa que a gente às vezes fala, mas a gente não toma muitas atitudes concretas. E a mudança climática, ela é uma coisa que muita gente, eu mesmo não acreditava que ela viria tão rápido. Mas hoje, se a gente observar, o que o cientista falava sobre o derretimento, né, do Polo Sul, Polo Norte, das mudanças climáticas das nossas florestas, dos furacões, das chuvas, da seca, né, e das queimadas. Então, nós temos realmente uma emergência climática muito importante. E quanto mais o país cresce, quanto mais o mundo cresce, mais agrava a situação. Então, nós, né, do Partido dos Trabalhadores, queríamos ter uma proposta, né, de levar em consideração a mudança climática, mas também apresentar soluções em que está incluído centralmente também o ser humano, né? Então, na região norte, na região onde a gente acha que é importante preservar a floresta, queremos preservar a floresta, mas também é preciso criar alternativa de emprego, alternativa de renda para aquela população que mora lá, empregos de qualidade, bons empregos e tudo mais. Então, a nossa proposta é uma proposta que chama a atenção da emergência climática, fala da preservação do meio ambiente, das florestas, e também chama a atenção de que precisa melhorar a vida da população. É a mesma coisa aqui, né? Nós temos também, nessa questão do clima, nessa questão do meio ambiente, não só muitas vezes a chuva e excesso ou floresta, nós também temos um fenômeno muito importante que é a desertificação, né, que acontece no mundo, né, na África, acontece em outros lugares do mundo, mas também no Brasil, no semiárido, o semiárido é uma coisa importante. E também queremos discutir, né, o que fazer, porque há muito conhecimento, mas nós precisamos fazer com que mais pessoas saibam do que precisa ser feito para criar vontade política, para pressionar os governos, para a gente arrumar mais recursos para fazer o que tem que ser feito. Porque também vive nessa região do semiárido mais de 14 milhões de pessoas, não é? E a gente tem muito conhecimento. E
o semiárido, se a gente não tomar cuidado, também agrava o clima no mundo todo. Então, você vê, não é só a questão da floresta, mas também a questão da desertificação no Brasil e no mundo. E tem conhecimento para isso, o problema não é simples, é grave, mas é possível fazer muita coisa. Então, o nosso debate, o nosso seminário serve para quê? Serve para chamar a atenção, né, da sociedade, serve para preparar mais os nossos filiados, serve para preparar melhor nossos parlamentares, nossos dirigentes, para que possa ter proposta, falar sobre esse assunto, para criar opinião pública, para conseguir os objetivos que a gente quer, de ter proposta tanto para a nossa região amazônica, nossas florestas, mas também para a região norte, nordeste do país, onde nós temos esse problema, né? O problema da caatinga, o problema da salinização. Então, nós precisamos discutir sobre isso se a gente quer continuar liderando, né, políticas de preservação e políticas de meio ambiente no mundo. Estou aproveitando, Betânia, me permita, isso teve uma ênfase mais recentemente. Deixa eu até completar a pergunta, porque durante muito tempo a Marina Silva, né, exemplo, modelo, chama atenção justamente para essa pauta. Ela foi do Partido dos Trabalhadores, depois Partido Verde, agora na Rede Sustentabilidade. Ultimamente, vocês estão mais com foco nisso, justamente para que a preparação, né, projetos, né, coisas estejam mais presentes dentro do PT e, consequentemente, também dentro do governo, e não fique restrito somente a um nome como o da Marina Silva. É um pouco disso ou não? Não é só. A Marina Silva é uma grande liderança que chama atenção essa questão do meio ambiente, mas eu acho que o problema é mais embaixo. Eu acho que a questão do meio ambiente ele não dá voto. Não dá voto. Você não vai ter, no mundo todo, até um partido do meio ambiente que governa. Infelizmente, não dá voto, né? Mas é um problema gravíssimo. Então, o que a gente acha importante? A gente acha importante você discutir essa questão do desenvolvimento sustentável, do meio ambiente, mas dialogando com as pessoas que não percebem no discurso qual é o meu espaço nisso. Como é que eu cresço nisso? Como é que eu avanço nisso? Porque nós não podemos ficar, por exemplo, achando que na região amazônica nós vamos viver só de extrativismo. É preciso pensar outras alternativas, que tem mais ciência, que tenha mais inovação, que tenha mais tecnologia, porque nós precisamos criar emprego para as pessoas, principalmente para os jovens, né? Mas também é uma coisa no Nordeste. Então, o Nordeste, o que a gente observa? Nessas regiões semiáridas, onde vai agravando a questão da seca, há um deslocamento da população para as regiões, né, para as cidades maiores. E como não está preparado para receber, você vai agravando a questão da criminalidade, você vai agravando a questão da educação e da saúde. Então, nós também precisamos criar política para essas regiões, para criar futuro, né, para a população que, mesmo que esteja na região semiárida, avance. Porque senão a gente fica só falando do meio ambiente, mas as pessoas falam, mas e o meu lugar nesse meio ambiente? Eu preservo o meio ambiente, quem é que vai preservar a minha vida? Quem é que vai preservar meu futuro? Então nós precisamos ter essa capacidade de dialogar, de levar os conhecimentos que já foram produzidos e também produzir novos conhecimentos para isso. Então esse é o papel que a gente está colocando. Porque nós achamos que, apesar da questão do meio ambiente não seja uma questão eleitoral que dá voto, mas é uma questão que diz respeito ao futuro e à vida das pessoas. Não sei se dá, mas que tira, hoje em dia com a pauta, com certeza tira. Betânia. Não dá voto, como o senhor coloca, mas politicamente o senhor considera que foi importante trazer a COP30 para o Brasil, porque de alguma ou a gente errou em ter trazido para o Brasil, especialmente para a região norte? Não, eu acho que foi acertadíssimo, né, o presidente Lula trazer a COP para o Brasil e botar a COP lá em Belém. Politicamente foi estratégico também. Não, mas não é só politicamente, é porque assim, muita gente que discute essa questão do meio ambiente, ele fala que tem que preservar, que tem que fazer isso, mas ele não vive, né, no lugar que as pessoas que estão fazendo isso estão vivendo. Nós não podemos ter a região amazônica ou os países que têm grande floresta em que as pessoas estão ajudando o planeta, desenvolvendo, ajudando o pessoal que mora em Paris, mora em Nova York, mora em Londres, mora em Bonn, mora em Tóquio, e a gente está num país subdesenvolvido e com as pessoas vivendo na miséria. Então é preciso discutir. Para a gente poder preservar a tua saúde, nós estamos fazendo um sacrifício e a gente precisa ser compensado, porque
porque nós queremos desenvolver a nossa região. Então, foi muito importante, porque a gente trouxe uma parte importante do mundo rico para conhecer a dificuldade de fazer uma COP num país em desenvolvimento, numa cidade ainda que precisava fazer muita infraestrutura, e foi muito importante. Muito importante eles enfrentar lá a temperatura alta, a infraestrutura, porque as pessoas vão perceber de que para as pessoas poderem viver bem, tem gente que não está vivendo tão bem. Então, a primeira coisa foi muito importante. Né? Eu acho que foi uma coisa muito acertada e acho que acabou, de uma certa forma, fazendo com que muita gente, muitas ONGs, muitos países repensassem, né, qual o papel um pouco que a gente tem nesse ambiente. Sua presença aqui, então, é um desdobramento do que foi a COP e vai se espalhar para o país todo. A ideia da Fundação é chegar e trazer essa pauta como base na formação dos petistas? É isso mesmo, porque apesar da COP30, nós acabamos de fazer a COP30, falamos do meio ambiente, todo mundo falou, e o que aconteceu? O Congresso Nacional derrubou os vetos. Né? Os vetos que preservam o quê? Preservam o nosso riozinho, né? o nosso riachinho. Então, hoje, você, por autodeclaração, fala, não, a minha propriedade aqui não vai impactar o ranchinho. E a gente sabe que impacta. Né? Quando você vai para uma propriedade rural, quando você vai para um sítio, né? Aquela estrada que precisava ser, na minha opinião, asfaltada, ela muitas vezes é de terra, e quando chove aquela terra vai assoreando os riozinhos, vai matando os riozinhos, vai matando as nascentes. E nós temos que ter consciência disso. Então, eu acho que o papel de um partido como o nosso, que é um partido que vê o futuro, é preparar mais gente. Então, o que a gente pediu? Vai ter a COP30? Beleza. Qual o legado da COP30 para nós do Partido dos Trabalhadores? Qual é o legado da COP30 para a sociedade brasileira? Então, o que a gente está olhando o partido? Né? E aqui está o companheiro Breno, que trabalha na Fundação e também é diretor da Fundação Perseu Abrão. Nós estamos solicitando de que a gente promova desse debate do legado da COP30, né? Que, na verdade, é retomando a discussão e mostrando em que nós temos um papel, precisamos tomar algumas providências para fazer com que a gente tenha mais consequências no nosso discurso e na nossa proposta de desenvolvimento sustentável. Quando a Fundação para e vê assim, o papel que tem, o papel de grande responsabilidade que tem de formar novos quadros, preocupa, por exemplo, hoje, não ter quem substitua o presidente Lula numa eventualidade? Quando o presidente teve aquele acidente, né, em casa, que teve um problema, que foi socorrido às pressas, bateu a cabeça, não sei o que lá, era um burburinho grande, assim. Quem seria um possível nome a substituí-lo? Que isso ainda bem não aconteceu, mas quem seriam os quadros? Qual é o papel da Fundação e onde é que o PT está falhando quando não forma possíveis nomes para substituir o presidente Lula? Não, primeiro, Betânia, eu acho que o Lula é insubstituível, infelizmente. Eu acho que o Lula, sei lá, ele é uma dádiva de Deus enquanto ser humano. Eu tenho possibilidade de falar isso porque eu conheço ele há muitos anos. Então, é um político excepcional, um político extraordinário. Ele ali agora na televisão falando, mas é isso aí. Ele é um cara fantástico, quisera que tivesse mais pessoas, né, como ele. Eu acho que não terá. Mas o que eu acho que terá é muitas pessoas que defendem as suas ideias. Entendeu? Então, o Lula é mais do que uma pessoa, ele é uma ideia, ele é um comportamento, ele é uma atitude, né, em relação ao povo, um compromisso em relação às pessoas. Então, o que nós precisamos, podemos e devemos fazer é fazer com que mais pessoas tenham o mesmo comprometimento que o Lula tem. Isso é possível fazer. Que tenham o mesmo compromisso que ele tem, que tenham o mesmo comportamento que ele tem, que tenham o mesmo carinho do povo que ele tem. E isso é possível fazer. E nós temos muita gente que faz isso, né? Evidentemente, o Lula é o grande nome do partido, mas nós temos hoje governadores, nós temos senadores, nós temos prefeitos, nós temos vereadores, deputados que também estão nessa mesma pegada. E o papel da Fundação é sempre estar resgatando isso, sempre estar lembrando para o deputado, a função do tua como deputado não é ser deputado, o fim do partido não é você ser deputado. Nós queremos que você seja deputado, porque o fato de você ser deputado permite você numa rádio, permite você numa televisão, permite você numa tribuna, defender as propostas do nosso partido para melhorar a sociedade. E assim o papel do vereador, o governador, o fim do partido não é eleger um governador, o fim do partido é eleger um governador e que ele possa implementar um conjunto de políticas públicas que o partido defende. Então, essas coisas nós temos que estar sempre
sempre relembrando, porque senão as pessoas às vezes acham que ele é o fim da política, é ele se eleger. E não é. Né? Nós não construímos o Partido dos Trabalhadores para enriquecer as pessoas, para as pessoas ficarem ricas ou ficarem anos e anos no poder. Então, nós precisamos retomar um pouco, não, todo dia nós temos que retomar. Para que nós construímos o Partido dos Trabalhadores? Qual foi o objetivo? Né? E o objetivo foi dar vez e voto ao povo, dar vez e voto aos trabalhadores, levar os seus anseios, tentar achar soluções para os seus problemas e, com isso, né, ser um instrumento de combate à desigualdade, criar mais futuro, criar mais oportunidade, criar uma sociedade mais igualitária, criar uma sociedade socialista, né, e fazer com que a gente tenha um Brasil melhor e contribua para ter um mundo melhor de paz, porque você viu que a coisa não está muito boa no mundo. Presidente Paulo Okamoto, me permita, na sua opinião, o senhor está defendendo isso, o PT perdeu o rumo ao longo da história, desviou, e agora existe a retomada para dizer assim, olha, temos que preparar o dirigente, temos que qualificar, temos que colocar pessoas, até o senhor recentemente falou no encontro que teve que o dirigente do PT tem que gostar de povo. O PT ao longo da história perdeu um pouco disso, perdeu? Eu acho que o que acontece é que você organizar o povo, você politizar o povo lá na base, lá sabe, no bairro, lá no local de trabalho, não é uma coisa tão simples. E a gente muitas vezes tem a ilusão de que um vereador pode fazer mais. O vereador pode fazer muita coisa, um deputado pode fazer muita coisa, um governante pode fazer uma coisa, mas para fazer avançar mais precisa ter mais consciência na sociedade. Né? Para a gente poder barrar, por exemplo, uma lei de retrocesso na questão ambiental, você precisava ter a sociedade mobilizada. Então, eu acho que teve um certo momento, por grandes dificuldades que o PT teve, é bom lembrar que o PT foi, né, a companheira Dilma foi empichada, é bom lembrar que o companheiro Lula ficou preso, é bom lembrar que teve gente que queria acabar com o partido, e que o partido tinha que acabar. Então, há um processo todo de luta que o PT teve que resistir, não teve fôlego para fazer debates mais estratégicos. Mas o PT está retomando. Então, se você perguntar para qualquer petista hoje, ele sabe mais ou menos, né, qual é a análise do partido. E a nossa proposta enquanto fundação é tentar achar o caminho, né, achar uma maneira mais fácil de conseguir o nosso objetivo. Eu tenho clareza, eu tenho certeza de que nós estamos no caminho certo de repensar de como fazer mais e melhor para o povo brasileiro. E o partido serve para isso. Então, se todo dia o petista, o dirigente do PT, o parlamentar do PT levanta de manhã, né, agradece a Deus por estar vivo e falar o que eu posso fazer para efetivamente melhorar a vida do povo, esse sujeito vai ter uma boa prática, uma atitude, um comportamento para melhorar a vida do povo. E é isso que a gente quer, e é isso que a gente deseja, e é isso que a gente chama atenção. Eu queria reforçar a pergunta de Jota, porque, assim, quando a gente vê o PT hoje, o senhor observa que ele juntando todos esses pontos que o senhor colocou, que ele se afastou do sindicalismo, que ele se afastou da juventude, que por exemplo, chegar junto do evangélico ainda é uma dificuldade? Como é que vai se retomar isso e como é que se vai reconstruir ou construir esses pontos? Bom, Betânia, eu tenho uma visão um pouco diferente, uma leitura um pouco diferente. Primeiro é o seguinte, o PT é um partido popular, é um partido de amplas massas popular. Quem elege os nossos dirigentes, quem elege os nossos parlamentares é o povão, né? Da periferia, o povão do aplicativo, o povão do evangelho, o povão. O que eu acho, e chama atenção, é que por conta da ascensão social dos nossos dirigentes, dos nossos parlamentares, o mundo que a gente acaba vivendo acaba ficando dos dirigentes, ou de alguma parte acaba ficando distante. Por exemplo, então se afastou, né? Os dirigentes sim, o PT não, preciso diferenciar. Tá. Então, por exemplo, eu sou um sujeito, sou presidente de uma fundação Pessoa Brama, eu fui presidente do Sebrae. Se eu estivesse no Sebrae hoje, eu ganharia mais de 60 mil reais. Eu na fundação ganho mais de 20. Olha, eu não tenho as mesmas dificuldades, sabe, do porteiro da fundação que ganha 3 conto, 4 conto. Então, se a gente não tiver essa capacidade de perceber isso e fazer com que essas pessoas, que a ampla maioria do partido, que é um povo mais simples, tem a voz e vez do partido, nós corremos esse risco.
Então, nós precisamos, por exemplo, se a gente não quer esse risco, como é que a gente vai se comportar? Que poder nós vamos dar para os nossos militantes? Que poder nós vamos dar para os nossos filiados? Como é que nós vamos trazer a juventude para participar? Qual vai ser a conversa que a gente vai ter com a nossa juventude? Nós vamos pensar em emprego para essa juventude? Nós vamos tentar descobrir o que a gente fala de futuro para essa juventude? O que a gente vai fazer? Se a gente não for capaz de está vivendo o problema da nossa juventude, que, na minha opinião, está com pouca visão de futuro, tem pouca expectativa de futuro, nós vamos perder esse pessoal para as betes da vida, nós vamos achar que todo mundo pode ser influenciador, que todo mundo pode jogar bola e não sei o que lá, e nós temos que dizer que não, nós precisamos desenvolver os países, a nossa juventude precisa ter futuro, precisa ter local para trabalhar, precisa ter local para estudar, porque cada vez mais nós queremos, sabe, engenheiros, queremos médicos, queremos cientistas, e com isso criar um país desenvolvido, sabe? Nós temos que transformar num país poderoso, desenvolvido, um país que tenha condições de ajudar o mundo, porque seremos um país, além de desenvolvido, um país generoso, um país de paz, um país que usa o conhecimento humano para ajudar as pessoas, né? E não para subjugar as pessoas. Então, é essa a visão que a gente tem. Então, se a gente conversar com o jovem isso, né, e tiver capacidade de convencê-lo, nós vamos ganhar esse jovem para fazer política, vamos ganhar esse jovem para estudar mais, vamos ganhar esse jovem para trabalhar de forma mais séria, e assim tem que ser feito com todo mundo que o partido precisa se representar. E todo dia tem que chamar a atenção, né, das pessoas que são dirigentes do partido para fazer isso. Porque se não fizer, Betânia, como é que a história é implacável. Se o partido não fizer isso, vai dançar como dançou em muitos lugares do mundo e como pode dançar no Brasil. Presidente Okamoto, o próprio presidente Lula já, em congresso do Partido dos Trabalhadores, já reclamou, né, já falou, enfim, lavagem de roupa suja, que o pessoal vota em Lula, mas não vota, né, no PT, não vota justamente para montar um congresso que ele tenha a maioria. E aí, pela famosa governabilidade, aí tem que colocar partido de centro-direita, enfim, como a gente está observando. Como fortalecer justamente os candidatos do PT, principalmente para as eleições do próximo ano, que se fala muito e que é justamente o fortalecimento, tanto na Câmara Federal quanto no Senado Federal, hein? O que mudou aí no espectro do PT para que isso se consolide? Batista, é o seguinte, primeiro, a gente tem pesquisa que muita gente gostaria de votar no PT, num vereador do PT, num deputado do PT, num senador do PT. Qual que é o problema? O problema é que ele não conhece. Eu quero votar, mas quem que eu voto aqui? Então, não tem esse sujeito. Então, nós precisamos chamar a atenção de que nós precisamos projetar pessoas também, né, que estão querendo ir para o parlamento ou ir para o executivo. Hoje, a esquerda tem mais dificuldade de projetar pessoas, né? Há uns anos atrás, alguma década atrás, você tinha movimento da igreja, né, onde surgia a liderança, você tinha mais movimento popular, porque não tinha tantos partidos progressistas fazendo coisa no executivo de beneficiar o povo, então era uma luta mais direta. Você tinha mais gente, né, no próprio movimento sindical, que tinha mais oportunidade. O que a direita fez? A direita tentou destruir isso. O movimento sindical, vamos tirar o dinheiro deles, né? Então, tirar a o dinheiro direita deles. se mexeu bastante, né? Se mexeu, tirou o dinheiro deles. E a gente precisa aprender como que a direita forma os seus quadros, como é que ela projeta os seus quadros, né? Então, a direita tem muito mais condições de projetar seus quadros, porque uma associação empresarial projeta um quadro, uma associação comercial, um quartel, uma igreja. Então, nós temos que ocupar esse espaço também, né, para projetar os nossos quadros, porque senão a gente vai ficar falando de que tem muita gente que é de esquerda, gostaria de votar num cara de esquerda, mas não tem esse cara para votar, porque ele não conhece. E se ele conhece, essa pessoa, além de ser reconhecida, a gente fala, você tem que ser conhecida e a pessoa tem que levar você a sério, tem que ser crível. Você precisa falar coisa com coisa, você precisa ter propriedade, precisa ter conhecimento. E é isso que a Fundação te destina, a preparar os nossos dirigentes, a preparar os nossos candidatos, né, para poder ter esse papel e conseguir fazer uma disputa de igual com a direita, que fala muitas vezes muita bobagem, e a extrema-direita fala só bobagem, mas essas bobagens que eles falam é uma bobagem que muitas vezes apresenta uma solução mais fácil e acaba ganhando voto, acaba ganhando o coração dessas pessoas. De 2014 para cá, a gente viu o crescimento do famoso antipetismo. O senhor avalia que está forte ainda isso ou não?
Então, quando você pergunta pro cara, você é contra o PT, por que você é contra o PT? O cara não sabe explicar. Mas às vezes, desculpe interrompê-lo, esse mesmo cara que é contra o PT vota em Lula. Esse mesmo cara que é contra o PT, você fala, você é contra o PT? Eu sou contra o PT, eu sou antipetista. Fala, e o que você defende que o PT não defende? Ele não sabe explicar muito. Mas você é a favor de saúde universal, SUS? Você é a favor? Sou a favor do SUS. Você é a favor de uma educação gratuita para todo mundo? Sou a favor. Você é a favor do Minha Casa Minha Vida para as pessoas mais pobres ter a casa, isso garante segurança, gera emprego? Sou. Então, o cara, ele não é anti-PT, ele é burro, entendeu? Porque muita coisa que ele defende, o PT defende. E muita coisa que o cara que ele acha que defende, o partido que ele defende, não defende. Então, qual que é o nosso papel? É esclarecer esse sujeito, explicar para esse sujeito que ele está errado na sua visão, está errado no seu comportamento, e fazer com que essa pessoa que está falando bobagem reflita sobre isso para a gente ganhar essa pessoa para nossa causa. Então, tem antipetista? Tem, mas é muito difícil. É muito difícil você encontrar o sujeito e falar, eu sou contra a educação gratuita, porque isso, sabe, tem que deixar os melhores estudar. Eu sou contra a saúde, porque se Deus mandou a doença, o cara que se vire. Sabe? Mas não tem esse sujeito, é muito difícil achar. Né? Então, é isso que eu penso, é isso que eu vejo, é isso que nós estamos trabalhando. A gente vê por aqui, hoje a gente tem um prefeito, né, o prefeito do Recife, que é o João Campos, que é um potencial candidato ao governo de Pernambuco, mas quando ele vai para as ruas, o povo já diz assim, eita, vai ser o sucessor de Lula. Isso é quase unanimidade na base do PSB. Esse é um assunto que preocupa a Fundação, por exemplo, na formação de quadros. O provável sucessor não vai ser um petista hoje, pelo menos por aqui. Então, Betânia, a mim não me preocupa, né? Eu gostaria que tivesse no Brasil afora centenas de prefeitos como João Campos, né? Porque o que me interessa como um sujeito que pensa a melhoria do povo é ter pessoas boas, né? Como o PT tem. O PT também tem muito João Campos, porque também tem pessoas comprometidas. E, como eu falei, eu acho que o Lula é insubstituível, vai acontecer o aparecimento de muitos políticos comprometidos com o povo, como o pai do João Campos era, né? E, com isso, nós vamos ter a construção de uma sociedade mais justa, uma construção de uma sociedade mais igualitária, e espero, né, que o João Campos tenha essa, vamos chamar assim, esse dom, né, de não só ser esse sujeito talentoso que é, mas também ficar eternamente comprometido, né, com as causas do povo, eternamente comprometido em ouvir o povo, e que ele sirva de exemplo para outros políticos do PT e fora do PT. Muito bem, estamos chegando ao final aqui do nosso Folha Política de hoje. Queremos agradecer ao Paulo Okamoto, presidente da Fundação PCO Abramo, do Partido dos Trabalhadores. E só mais uma vez repetindo, hoje, seminário Emergência Climática, Preservação e Desenvolvimento no Nordeste, lá no Sintep, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco, na Avenida General José Semeão, número 41, na Boa Vista, e o horário a partir das 18 horas. Presidente, muito obrigado, viu? Saúde e paz para o senhor, até um próximo encontro. Obrigado, JB. Obrigado pela oportunidade, Companhia Betânia pela oportunidade, e encontro todo mundo lá no nosso seminário para a gente conversar, ok? Obrigado, gente, tenha um bom dia. Igualmente. Betânia, um abraço para você e até amanhã, hein? Até amanhã, Jô.